Vamos abrir a palavra de Deus, Juízes capítulo de número 6. Aos que nos visitam, nós estamos numa série de exposição bíblica no livro de Juízes. Começamos há algumas semanas e hoje vamos estudar o capítulo de número 6. Juízes é o 7º livro da Bíblia. Facilmente você pode encontrá-lo a partir do livro de Gênesis, o primeiro. Na primeira mensagem da série dos Juízes, eu reparti com vocês o que Sofia disse ao ver muitos livros sobre a mesa no primeiro dia de aula. Lembram-se disso? Ela viu uma pilha de livros sobre a mesa, Sofia, a minha de 6 anos, e quando viu os livros, ela falou: pai, eu estou cansada só de olhar para esses livros. E eu acho que eu pedi oração. E alguém aqui orou e eu também orei. E hoje eu estou aqui para celebrar um culto em ação de graças, irmãos. Porque a mesma Sofia, que cansava só de olhar para os livros, passa horas e horas e horas agora com os livros abertos. Graças a Deus por isso. Sabe o que aconteceu? Ela está na alfabetização, aprendendo a ler e a escrever. Então ela começou a descobrir a preciosidade dos livros, a bênção da leitura. E por isso, eu quero muito celebrar a Deus um culto em ação de graças. Mas ainda assim eu preciso ser realista com vocês. Ela está apenas começando a ler. Ela está aprendendo a ler. Ela ainda não tem fluência. Ela ainda para diante de algumas palavras mais longas, mais difíceis. Ela ainda precisa de ajuda. E isso ficou muito claro quando, algumas semanas atrás, ela pegou o celular da mãe, entrou num grupo de WhatsApp e gravou um áudio dizendo: pessoal, é o aniversário da minha mãe, quem é que vai fazer festa? Um monte de gente respondeu, os integrantes do grupo começaram a responder e uma conversa foi tomando corpo, mas ela não podia ser parte da conversa, porque o negócio era muito rápido. Quando ela começava a ler, terminava uma palavra, já subia a conversa e ela foi ficando preocupada, até que ela teve uma ideia: gravar um áudio outra vez. Ela apertou o botão e disse: pessoal, se lembrem, eu estou apenas aprendendo a ler. Gravem um áudio, vai facilitar a nossa conversa. Ainda bem que eu não sou o único realista, ela também é realista. Ela sabe que não pode participar de todas as conversas, que ainda não pode ler todos os livros, que ainda precisa de alguma ajuda, de algum auxílio dos seus pais. Será que nós sabemos isso? Será que nós somos realistas como Sofia? Será que você sabe que para conversar com Deus, muitas vezes você precisa de ajuda, de auxílio, de alguém? Por vezes somos muito parecidos com Sofia. Começamos a ouvir a voz de Deus, mas não a entendemos plenamente. Começamos a ler as Sagradas Escrituras, mas não somos versados na linguagem de Deus, no seu vocabulário. E alguns voltam atrás diante da dificuldade. Outros desistem logo no início. Por quê? Porque estão encontrando dificuldade no ouvir a voz de Deus. Se é assim que você está hoje aqui, eu tenho boas notícias para o seu coração. O capítulo 6 de Juízes está aqui para nos ajudar. Sua grande mensagem é: Deus pode e quer ter uma conversa conosco. Deus pode e deseja ter uma conversa transformadora com você hoje aqui. A grande pergunta é: o que acontece em uma conversa com o Senhor? O que aprendemos se tomamos tempo para ouvir a sua voz? Quais são as bênçãos de se manter uma conversa regular, diária com o nosso Deus? Capítulo 6 de Juízes vai nos oferecer 4 preciosas respostas. E para começar, eu quero ler apenas o primeiro verso. E eu sei que alguns irmãos gostariam que eu fizesse a leitura de todo o capítulo. Mas são 40 versos. E eu resolvi ler o primeiro agora
e todos os outros, ou pelo menos os principais, nós vamos ler ao longo da mensagem. Pode ser assim, irmãos? Juízes 6, verso 1, o padrão dos juízes. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, ele os entregou nas mãos dos midianitas. Vamos orar, queridos, por este momento de reflexão? Senhor, muito obrigado por este grande privilégio que temos, de ter um lugar, de ter um povo que se reúne aqui para ouvir a Tua palavra. Ó Senhor, eu sei que diante de mim há pessoas com dificuldades na leitura da Tua palavra. Eu sei que há pessoas que não conhecem tão bem a linguagem do Senhor. Eu sei que há pessoas que já desistiram de conversar com o Senhor, porque não conseguem entender muitas vezes as Escrituras Sagradas. Por graça e por obra do Teu Santo Espírito, ministra aos nossos corações, e que tenhamos hoje aqui uma conversa transformadora contigo. Que ao término deste culto não sejamos mais os mesmos, e que não sejamos cristãos que falam contigo uma vez por semana, mas sim cristãos que falam contigo diariamente, mais de uma vez, para a glória do Teu nome. É assim que nós te oramos, Senhor, em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, queridos, estamos diante do padrão recorrente do livro dos Juízes. Qual é o padrão? Que vai de capa a capa. O povo de Deus peca contra o Senhor e faz o que Ele reprova. O que significa fazer o que Ele reprova em Juízes? Prostituição espiritual. O povo dá as costas ao Senhor e vai adorar outros deuses, falsos deuses. Deus, por sua vez, entrega o seu povo nas mãos dos seus inimigos, como forma de disciplina espiritual. No caso, os inimigos de Israel agora são os midianitas, sob quem os israelitas vivem 7 anos. 7 anos de muita opressão. Ao término deste período, os israelitas clamam ao Senhor em oração. Eles gritam a Deus por salvação. E por fim Deus envia ou levanta um novo juiz para salvar o seu povo. O padrão é o mesmo. É o que aconteceu antes nos capítulos que abriram a série. Agora estamos vendo o mesmo padrão, mas há novidades aqui. Por exemplo, esta crise é a mais severa até o presente momento do livro. Não severa em duração, mas em intensidade. O texto vai nos dizer que os israelitas sofreram muito. E eu queria que você percebesse o sofrimento deles, enquanto lemos alguns versos que abrem o nosso capítulo. Permaneça com a Bíblia aberta e me acompanhe. Verso de número 3, o autor sagrado falando sobre o sofrimento do povo de Deus e sobre o que os midianitas fizeram aos israelitas. Verso 3 diz assim: sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Verso 4, eles acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho, até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Verso 5, eles subiam trazendo os seus animais e suas tendas, e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Eles invadiam a terra dos israelitas para devastá-la. Perceba a opressão econômica. Por 7 anos consecutivos, tudo que Israel plantou foi roubado. Ano após ano, os midianitas não querem possuir a terra, eles querem roubar os israelitas. Ano após ano, eles vão a Israel e acabam com tudo o que foi feito durante o ano. E como é que os israelitas respondem, reagem à invasão dos midianitas? O verso 2 nos registra isto.
O verso 2 nos diz assim: os midianitas dominaram Israel por 7 anos. E por isso, os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Não há o que fazer. Os israelitas são menores, mais fracos. E, portanto, quando enxergam a aproximação dos seus inimigos, eles abandonam suas casas, abandonam suas plantações, abandonam suas empresas, seus negócios, seus trabalhos, e vão se esconder de medo em cavernas, em esconderijos. Qual é o resultado deste período de disciplina espiritual? Por que chamo de disciplina espiritual? Porque o verso 1 nos diz que foi o Senhor que entregou os israelitas nas mãos dos midianitas. E já estudamos isso na série. Qual foi o resultado deste tempo de disciplina? O verso 6 nos registra um duplo resultado. O texto diz assim: por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Os midianitas levaram os israelitas à pobreza. Deus os levou aos joelhos. Os midianitas saquearam suas posses, as dádivas de Deus. Deus os levou aos joelhos. E outra vez, Ele atende o clamor do seu povo e levanta um juiz para salvá-lo. O nosso Deus é maravilhoso, irmãos. O povo peca, o povo desobedece ao Senhor, o povo dá as costas a Deus e rejeita a Deus. O povo desiste do Senhor. Deus, por sua vez, não desiste do seu povo. O que Ele faz? Ele disciplina Israel por amor e usa a crise dos midianitas para levar os israelitas outra vez à sua presença. Mas aqui há outra novidade no texto. Deus não vai salvar imediatamente como fez nas crises passadas. Primeiro Ele vai reconectar o canal de comunicação. Primeiro Ele vai ter uma séria conversa com o seu povo e com um novo juiz, para só depois salvá-lo das mãos dos midianitas. Por quê, irmãos? Por que uma conversa e depois a salvação? Porque os israelitas precisavam aprender que a sua grande necessidade não era uma salvação circunstancial, mas era a salvação espiritual. Eles precisavam aprender que sua grande necessidade não era apenas uma salvação material. Sua grande necessidade era ter o próprio Deus outra vez no seu meio. Por isso Deus vai conversar com eles e só depois vai salvá-los das mãos dos seus inimigos. Porque de verdade eles precisam do Senhor muito mais do que precisam das bênçãos do Senhor. E eu e você também. Talvez estejamos aqui pelas bênçãos do Senhor, mas o que você realmente precisa é da voz do seu Deus falando ao seu coração. E a grande notícia do texto, como eu já frisei, é esta: Ele pode e quer ter uma conversa conosco. O que aprendemos em uma conversa com Deus? O que pode mudar no nosso coração se vivermos uma conversa com Ele hoje e amanhã e depois de amanhã? Eu listei 4 respostas no nosso boletim informativo. E se você quiser, você pode me acompanhar na página de número 2. O que aprendemos, irmãos, em uma conversa com o nosso Deus? Primeira resposta, ao conversar com Deus: nós ouvimos e aprendemos sobre o genuíno arrependimento. O que temos na primeira parte do nosso texto?
Entre o verso 7 e o verso 10, nós temos a oração do povo e a resposta de Deus. Vamos ler o texto? Versos 7 e 8, por agora. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Ele lhes enviou um profeta. A oração do povo e a resposta de Deus. O nosso Deus responde às orações do seu povo. Posso ouvir um amém? Amém. Mas nem sempre como queremos. Deus nem sempre responde como queremos. E este é o caso. Por que digo isso? Porque o povo está clamando por salvação circunstancial. Deus responde com um sermão de 3 pontos. O povo está precisando e clamando por um salvador, um guerreiro, um juiz. Mas Deus envia um profeta, um pregador da sua palavra. Por quê, irmãos? Timothy Keller, comentando o texto, diz: os israelitas precisam entender sua real necessidade. Eles precisam saber o que fizeram contra Deus, antes de se tornarem alvos da graça salvadora de Deus, ou para desfrutar verdadeiramente da salvação, eles precisam saber o que aconteceu. E o que foi que aconteceu? Sermão de 3 pontos. O profeta, acho que era presbiteriano. Diz o verso 8: assim lhes enviou um profeta que disse. Primeiro ponto: vocês foram ingratos. Assim diz o Senhor: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. Isso é graça, irmãos. Deus está dizendo ao seu povo: eu os arranquei, israelitas, do Egito, por graça. Eu os protegi ao longo do deserto, por graça. E eu entreguei em suas mãos a terra de Canaã, por graça. Mas vocês voltaram as costas para mim. Não foram gratos, se esqueceram do Evangelho. Segundo ponto do profeta presbiteriano: vocês me desobedeceram e foram adorar outros deuses. Verso 10. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus em cuja terra vivem. O que vocês fizeram? Me trocaram, se prostituíram, se dobraram diante dos deuses da terra. Terceiro ponto: vocês não demonstram arrependimento. Como eu sei disso? Final do verso 10. Vocês não me deram ouvidos. Minha voz foi desprezada por vocês. Mas ela não será desprezada agora. Porque antes de ser liberta de Midian, Israel precisa ouvir a voz do Senhor e responder com verdadeiro arrependimento. Não sei se você percebeu, mas o verso 10 diz que eles clamaram a Deus por causa de Midian. Eles não clamaram a Deus porque pecaram contra Deus. Eles não clamaram a Deus porque machucaram o Senhor. Eles clamaram a Deus porque Midian roubou as bênçãos de Deus. Eles estão tristes por causa da terra, dos bens, da riqueza. Eles não estão tristes por causa de Deus. E aqui Deus diz: vocês precisam se arrepender genuinamente. Será que precisamos da mesma aula, irmãos?
Será que precisamos ouvir a mesma mensagem? Precisamos. Porque ao longo de toda a Bíblia nós percebemos o padrão da salvação: fé e arrependimento. Não apenas uma única vez, mas uma vida que constantemente se arrepende diante do Senhor. Se é importante, precisamos perguntar como vivemos um genuíno arrependimento. À luz deste texto, eu vejo 3 respostas, 3 aplicações. A primeira é: para viver um verdadeiro, genuíno arrependimento, eu e você precisamos perceber a diferença entre remorso e arrependimento. Os israelitas estão chorando por causa de Midian, não estão chorando por causa de Deus. Estão chorando pelas perdas horizontais, não pela perda vertical. Estão chorando pelas consequências dos seus pecados. Não estão chorando porque feriram a Deus. Escrevendo aos Coríntios, segunda carta, capítulo 7, verso 10, o apóstolo Paulo diz que a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim arrependimento para a salvação. Mas a tristeza segundo o mundo produz a morte. Percebem a diferença? Remorso e arrependimento produzem tristeza. Mas não se trata da mesma tristeza. O remorso é a tristeza com as consequências do pecado. É a tristeza com as perdas horizontais. É a tristeza de ser descoberto no pecado e ter a reputação manchada. Remorso não produz mudança interna. Remorso produz tristeza externa. E quantas pessoas não vivem assim, irmãos? Estão tristes, não porque pecaram contra Deus, mas porque perderam bênçãos de Deus. Estão tristes, não pela ausência da presença de Deus ou pela sensação da ausência da presença de Deus. Estão tristes porque perderam bênçãos materiais de Deus. Se é assim que você se encontra aqui, eu lamento dizer, você vai permanecer triste. Porque se você tem remorso e está triste apenas com as consequências do seu pecado, você está revelando que estava adorando outros deuses. Eles se partiram, se quebraram e se foram. E quando eles se quebram, eles quebram o nosso coração. Mas se você está aqui triste porque sente ter perdido o próprio Deus, lembre-se do Evangelho de Jesus Cristo. Você não o recebeu por méritos seus. Você não o conquistou por sua religião. Você não alcançou a Cristo porque era bonzinho. Você recebeu a salvação em Cristo Jesus, pelos méritos de Cristo e por graça de Deus. Você não pode perder o que não conquistou. Se você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo e está hoje triste pelos seus pecados, não apenas pelas consequências deles, mas pelo que você sente verticalmente, saia da tristeza do arrependimento e venha para a alegria da salvação, porque não há nada nem ninguém que pode nos arrancar dos braços do Salvador. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. Como vivemos um arrependimento genuíno? Segunda resposta, a partir do texto, nós precisamos da palavra de Deus, irmãos. Não tem como evitar a palavra de Deus, não tem como negligenciar a palavra de Deus. Se você é filho de Deus, você vai ouvir a voz de Deus.
Os israelitas querem os milagres de Deus. Eles querem a salvação circunstancial de Deus. Eu e você também. Por vezes queremos um milagre, queremos o alívio, queremos a salvação dos problemas, a proteção do dia a dia. Mas talvez não seja isto que você realmente precisa. E o que você precisa? Você não precisa tanto dos presentes de Deus. Você precisa ter Deus como o maior presente do seu coração. Porque a vida oscila, sobe e desce. Ora você tem, ora você não tem. Ora você é, ora você não é. Mas se você tem Deus no seu coração como o melhor presente do universo, você será feliz em todo o tempo. Para isso você precisa ouvir a voz de Deus. Você precisa de um culto e de uma igreja que leva a palavra de Deus a sério. Você precisa de um povo que tem a Bíblia como regra de fé e prática e que não tem vergonha de abrir a Bíblia e expô-la todos os domingos ao seu coração. Você precisa de um momento diário com Deus em sua casa. E você precisa de amigos cristãos de um grupo pequeno. Pessoas, cristãos, que vão ler a palavra de Deus para você, mesmo quando você não quer ouvir. Por quê? Para desfrutar do maior presente de Deus, o próprio Deus, você precisa conhecê-lo. E você precisa ouvir a sua voz. Amém, queridos? Amém. Como vivemos um genuíno arrependimento, uma última aplicação que eu vejo neste texto, com muita paciência. Paciência com os outros e paciência com nós mesmos. Os israelitas ficaram sob opressão 7 anos. Só depois de 7 anos, eles clamaram ao Senhor. Qual é a implicação? Você vai pregar para algumas pessoas e elas não vão responder imediatamente. Você deseja arrependimento imediato e talvez isto não aconteça. Porque não é no seu tempo, não é no meu tempo. Você precisa pregar a palavra de Deus e orar pelas pessoas que ouviram a voz do Senhor, pedindo que Ele soberanamente faça a sua obra de salvação. Ponto final. Mas você precisa ter paciência com o seu coração. Por quê, irmãos? Porque certamente não somos quem gostaríamos de ser, espiritualmente falando. Vez por outra ficamos tristes com o nosso crescimento espiritual, que por vezes é mínimo. Nos entristecemos de voltar aos mesmos pecados e de escorregar nas mesmas coisas. Pois não somos perfeitos. Não somos uma casa perfeita, estamos em reforma. Como é que lidamos com isso? Com equilíbrio. Com cuidado. Se há progresso cristão na sua vida, e alguns lapsos, quedas, se entristeça por seus pecados, mas louve a Deus porque você está crescendo. Se você já não peca como antes, se você já não é mais um idólatra como antes, se você já não vive mais prostrado diante dos outros pecados, mas vez por outra escorrega, se entristeça, mas louve a Deus, o Espírito Santo está trabalhando em você. Mas se você vive sempre no mesmo pecado, abraçado com os mesmos ídolos e tendo neles o seu prazer máximo, repense e trema hoje. Talvez você não seja um cristão genuíno. O que você faz? Você grita como os israelitas. E você pede salvação em Cristo Jesus. Amém, queridos? O que aprendemos em uma conversa com Deus? Segunda resposta. Ao conversar com Deus, nós aprendemos sobre a
capacitação para o serviço cristão. E a divisão está errada aí, irmãos. Não é do 11 ao 25, é do 11 ao 16. Para uma leitura posterior, se você quiser fazer a anotação na sua Bíblia. O que temos aqui na segunda divisão do nosso texto? Uma conversa. Deus acabou de conversar com o seu povo através de um profeta. E agora, o anjo do Senhor vai conversar com Gideão, o próximo juiz de Israel. Antes de adentrar a conversa, precisamos perguntar quem são seus personagens. Quem é este anjo do Senhor? E quem é Gideão? Quem é este anjo do Senhor? De maneira simplista, eu poderia dizer, ele é uma teofania, o que os teólogos chamam de a manifestação de Deus na terra, de maneira corpórea e material. Por vezes, nós vemos esta figura, este personagem de Deus ao longo do Antigo Testamento. Mas olhando com mais cuidado para o texto, nós percebemos que os títulos anjo do Senhor e Senhor são termos intercambiáveis. Ou seja, ora o autor sagrado nos diz que este personagem é o anjo do Senhor, ora o autor sagrado nos diz que este personagem é o próprio Senhor. Estamos diante de um grande mistério. Como é que Deus pode estar nos céus e na terra simultaneamente? Como é que Ele pode enviar o mensageiro e ser o próprio mensageiro? Temos aqui, irmãos, uma pista para a doutrina da Trindade. Doutrina que vai ficar clara no Novo Testamento. Mas a partir deste e de inúmeros outros textos do AT, nós sabemos que o nosso Deus é uno, único, mas sempre existiu em 3 pessoas. Então quem fala com Gideão? O próprio Deus na terra. Quem é Gideão, irmãos? Gideão é um israelita da tribo de Manassés, uma pequena tribo de Manassés. Gideão é parte de uma família idólatra. Seu pai, o texto vai dizer, tem altares para os deuses de Canaã. Seu pai é israelita e adora Yahvé, mas seu pai também se prostra diante de Baal e Astarote. Quem é Gideão? Gideão é parte de uma família insignificante nos seus dias. E para piorar a sua situação, ele é o menor da casa do seu pai. Vejam a disparidade. O Senhor de toda a terra, o Rei da Glória, está falando com um homem. E não é com um homem rico, poderoso. É com um homem idólatra, pecador, pequeno, fraco e medroso. Porque diz o texto que ele estava malhando o trigo do seu pai na prensa de uvas. Ele é igual aos outros. Os midianitas estão chegando, ele corre para o seu esconderijo também, porque ele não tem o que fazer. Deus conversa com este homem. Deus vai fazer deste homem o próximo juiz, salvador de Israel. Mas será que ele quer? Diz o verso de número 12. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: por favor, me acompanhe. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Como assim? Ele é poderoso guerreiro, mas é um medroso? Michael Wilcock, comentando o texto, diz: temos aqui uma ironia do presente e uma promessa para o futuro. Ele ainda não é poderoso porque está escondido. Mas se ouvir a voz do Senhor, ele será poderoso para a glória de Deus. Como é que ele responde? Diz o verso 13: ah, Senhor! Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito?
Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. 2 equívocos que costumeiramente fazemos. Tratamos o problema ou os problemas como sinal da ausência de Deus. E por vezes nos sentimos coitadinhos e não nos lançamos para resolver os problemas. Gideão está dizendo: se o Senhor está conosco, por que esta crise? E nós sabemos que foram os israelitas que abandonaram o Senhor, não o Senhor quem abandonou os israelitas. Eles estão em crise porque desobedeceram a Deus e voltaram as costas para Deus. E quando Gideão menciona o Egito, ou as maravilhas do Egito, ele está dizendo a Deus: eu não sou o cara. A parada agora é difícil demais, nós precisamos de outro Moisés. Eu não sou o libertador de Israel, eu nada posso contra os midianitas. E o que Deus diz para ele no verso de número 14? O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu, Gideão, quem o está enviando. Gideão está dizendo: precisamos de um Moisés. E Deus está dizendo: Gideão, você é o Moisés desta geração. Levante-se e vá ao campo de batalha. Mas ele é parecido com Moisés e parecido com todos os que são vocacionados. Ele reluta. Ele diz: ah, Senhor, verso 15, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Resposta de Deus no verso 16, irmãos. Simples e poderosa. Eu estarei com você. Deus não fala de soldados. Deus não menciona exército. Deus não dá a ele uma estratégia militar. A única coisa que Deus diz para ele é: Gideão, eu estarei com você. Esta passagem está aqui, irmãos, para encher o nosso coração de encorajamento. Principalmente aqueles que se envolvem com a obra do Senhor, porque por vezes nós desfalecemos. Por vezes nós ficamos exatamente como Gideão, reclamando do nosso contexto e reclamando das pessoas que não aparecem para ajudar. Reclamamos da situação espiritual à nossa volta, reclamamos da situação da nossa família, reclamamos do nosso coração e reclamamos das pessoas que não aparecem para ajudar. Talvez Deus esteja dizendo para você o que disse a Gideão: pare de esperar pelos outros. Você é o Moisés da sua geração. Pare de reclamar da sua situação. Dobre os seus joelhos e ore ao Senhor, e Ele vai mandar resposta. Pare de ficar falando da sua igreja, e do ministério da sua igreja, e do irmão da sua igreja. Porque ele não faz, porque ela não faz, porque a igreja não faz, porque você não faz. É o que Deus está dizendo a Gideão. Por que você não se levanta e se entrega à obra de Deus? Com paixão, ardor e com amor no coração. Talvez você esteja dizendo: eu não posso, eu não sou capaz. E a partir de 3 perguntas eu quero encorajar o seu coração, olhando para esse texto. Por que Deus nos escolhe? A começo da história. Porque Deus escolhe um jovem de uma família sem prestígio, um jovem de uma família idólatra, um jovem medroso, e faz dele o próximo libertador de Israel. Por que Deus escolheu você? Por que Deus escolheu a mim? Por que nós estamos aqui hoje? Você pensa que era belo?
Você pensa que tinha riquezas? Você pensa que era alguma coisa aos olhos do Senhor? Não era. Deus nos escolheu assim como escolheu a Gideão, por sua graça. Não éramos belos. Por nossos pecados éramos grotescos aos olhos do Santo Deus. Mas em Cristo Jesus, Deus está nos fazendo belo segundo o seu Filho. Não éramos ricos, irmãos. Você pode ter riquezas materiais. Espiritualmente, a Bíblia diz que antes de Cristo você era paupérrimo. Mas a Bíblia também diz que Deus fez o seu Filho pobre na cruz do Calvário, a fim de fazer você rico para a glória eterna. Você não era adorável coisa nenhuma. Tem gente que se sente adorável, né? Ah, eu sou especial, eu sou maravilhoso. Tem gente assim, né? Aos olhos de Deus, você é o que a Bíblia chama, ou era o que a Bíblia chama de filho da ira de Deus. Deus odeia o pecado que você comete. Mas por pura graça, Deus tornou filhos de sua ira em filhos do reino celestial. As razões para a escolha de Deus não estão em você, não estão em mim. Ainda assim, irmãos, eu posso louvar a Deus, porque por graça Ele me escolheu. Segunda pergunta, para que Deus nos escolhe? Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, ele diz que Deus nos escolheu e nos salvou pela graça, mas nos salvou para as boas obras. Porque Deus escolhe um jovem de uma família insignificante, de uma família idólatra, de uma pequena tribo de Israel, para exaltar a sua glória. Deus vai usar o pequeno Gideão, e as pessoas vão ficar perplexas, como ficaram no dia que Davi derrotou Golias. Como foi isso? Não fui eu, foi a glória de Deus. Se sente pequeno, irmão? Você é pequeno. Diante de Deus nós todos somos minúsculos, e é assim que devemos nos sentir. Esta é uma prova de que Deus está chamando você para realizar alguma tarefa no seu reino. Quando Ele nos chama, não nos sentimos as melhores pessoas ou as mais preparadas do mundo. Moisés quis desistir. Gideão quer voltar atrás. Isaías ficou com medo, Jeremias chorou, Pedro se afastou de Cristo. Nenhum servo de Deus que foi chamado por Deus bateu no peito e disse: eu posso. Porque como diz Paulo aos Coríntios, primeira carta, capítulo 1, Deus escolheu o que era insignificante para o mundo, desprezado para o mundo, nada para o mundo, a fim de fazer o que é nada, e a fim de que ninguém se glorie, senão no Senhor. Deus pode usar você, cristão, não por sua capacidade, não pelo que você tem, por sua graça e para a glória do seu nome. Qual é a promessa que temos? Eu estarei com vocês. Foi a promessa dele a Moisés, foi a promessa dele a Josué, é a promessa dele a Gideão, foi a promessa dele a Jeremias, foi a promessa dele aos discípulos quando ouviram a grande comissão: eis que eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. É a promessa de Deus para você. Mas por vezes isso é perturbador. Não sabemos quando, não sabemos onde, e não sabemos como muitas vezes vamos realizar a obra que Deus espera que realizemos. Mas preste atenção. Os comos, quandos, os ondes não são mais importantes do que o quem. Muitos quandos, comos e ondes vão passar na sua vida. Alguns serão mais fáceis, outros bem mais difíceis. O mais importante é saber quem está conosco. Deus
está com todos aqueles a quem Ele chama. Ponto final. Glória de Deus. Terceira resposta do nosso texto. A pergunta: o que aprendemos ao conversar com Deus? Ao conversar com Deus, irmãos, nós aprendemos sobre a verdadeira adoração. E aí outra vez, se você quiser, pode corrigir. A divisão vai do verso 17 ao verso 32. O que temos na terceira divisão? Conversa. Mais conversa. Gideão ouve o chamado de Deus e prontamente começa a pedir confirmação. O verso de número 17 nos diz assim: e Gideão prosseguiu: se de fato posso contar com o teu favor, dá-me um sinal de que és tu que estás falando comigo. Verso 18: peço-te que não vás embora, até que eu volte e traga a minha oferta e a coloque diante de ti. Esta palavra oferta é parte do vocabulário da adoração. Talvez Gideão ainda não saiba com quem está falando de verdade, mas ele sente que este ser é celestial. Então, no diálogo, para ter a confirmação de Deus, ele diz: eu quero deixar diante de ti a minha oferta. Você recebe? Recebo. Diz o texto que ele mesmo vai preparar a sua oferta. Ele não corre a um fast food, compra pronto e volta à presença de Deus. Ele vai preparar a sua oferta. E o que ele preparou, dada a crise do momento, foi algo de muito valor. Ele traz a sua oferta e deixa diante do anjo do Senhor. E o verso 21 nos diz o seguinte: com a ponta do cajado que estava em sua mão, o anjo do Senhor tocou a carne e os pães sem fermento. E o que aconteceu? Fogo subiu da rocha, consumindo a carne e os pães, e o anjo do Senhor desapareceu. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, ele começa a entender o que está acontecendo. Ele exclamou: ah, Senhor soberano, eu vi o anjo do Senhor face a face. É um paradoxo muito gostoso, porque ele quer encorajamento, não quer, irmãos? Quando Deus dá o sinal que ele pede, ele fica assustado. Ele queria ser fortalecido. Se é o Senhor que fala comigo, então fortalece o meu coração. Quando Deus toca a sua oferta e ela desaparece, Gideão fica com medo. Ele não sai pulando. Ele não sai dançando, como algumas pessoas que voltam de encontros com Deus. Não há histeria coletiva. O que há é temor. Ele viu a Deus face a face, ele sente a sua necessidade, o seu interior, a sua podridão. Ele vive o que Moisés viveu antes dele, quando na presença de Deus Moisés cobriu o rosto. Ele vive o que Isaías viveu depois dele, que quando viu o Senhor entrando no templo, disse: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o Rei. Ele viveu o que Pedro viveu quando diante da pesca maravilhosa, ao perceber que Jesus controlava o lago e os peixes, Pedro se prostra diante de Deus e diz: afasta-te de mim. Ele viveu o que João viveu na ilha de Pátimos, quando Deus abriu os seus olhos e ele viu o Cristo ressurreto. João não saiu correndo, ele caiu no chão. Eles estão diante da glória de Deus. Não é brincadeira. E não é qualquer experiência, irmãos.
Mas rapidamente ele descobre que Deus é gracioso e que não vai consumi-lo como fez com a oferta. Deus fala ao seu servo e diz, verso 22, paz seja com você, não tenha medo. Você não morrerá. Deus disse isso a Moisés, irmãos. Você não pode ver a minha face. Você não aguentaria. Você não está pronto. Ainda não é o tempo. A sensação de Gideão era, eu serei fulminado. Era a sensação de Isaías. Mas Deus diz, Gideão, não. Paz seja com você. Você não morrerá. Você foi poupado. O que Gideão faz, irmãos? Adora. Resposta de gratidão. Ele levanta ali onde está um altar, em honra ao Senhor, e chama o altar de o Senhor é paz. Ele está adorando a Deus. Na mesma noite, o Senhor fala com ele outra vez e diz, você me fez um altar ontem, amanhã esteja pronto para derrubar os altares de Baal. Percebam a situação. Ele construiu um altar a Deus, mas há outros altares na propriedade do seu pai. E Deus diz, Gideão, você vai destruir os altares de Baal. Não é possível adorar mais de um Deus ao mesmo tempo. Não este Deus. Não é possível ter altares a vários deuses no mesmo coração. Não quando você adora este Deus. Olha o que diz o verso 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse, separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. Depois, não deixe o lugar vazio, faça um altar para o Senhor, no topo desta elevação. Você quer me adorar mesmo, Gideão? Quer levantar um altar em meu nome? Destrua os outros que estão na sua propriedade. Gideão obedece, com algum medo, com algum receio. Diz o texto que ele faz a demolição do altar de Baal durante a noite. E que ele constrói o altar a Yahvé também durante a noite. Mas ele obedece. E quando chega o amanhecer, as pessoas ficam loucas. Quem foi que derrubou o altar de Baal? O altar do Deus da prosperidade. E agora? E se ele não enviar chuva e as nossas plantações? Onde está Gideão? Vamos matá-lo. Joás, seu pai, que era um idólatra, levanta uma reflexão que caracteriza o livro inteiro. Se Baal é verdadeiramente Deus, por que ele não se defendeu de Gideão? E se Gideão é um homem de Deus, por que nós não ouvimos a sua voz? O que esta porção nos ensina, irmãos? Adoração. O que significa adoração à luz deste texto? Em primeiro lugar, adoração significa estar face a face com Deus. Você já esteve? Adoração pouco tem a ver com ritmos, instrumentos. Não tem nada a ver com velocidade de música. O louvor é uma música rápida, a adoração é uma música lenta, nada a ver. Adoração é questão de visão. É uma questão de estar face a face com Deus. Moisés adorou porque viu o Senhor. Jacó adorou porque viu o Senhor. Gideão adora porque vê o Senhor. Os discípulos adoraram porque viram o Cristo ressurreto. A pergunta é, você já viu Deus face a face? É possível ter a mesma experiência
conversando com uma mulher em João 4, e falando sobre adoração, Jesus disse para ela, o onde ou o quando não importa. O que realmente importa na adoração é o quem. Quem você adora. E Jesus diz, os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. O que significa em espírito e em verdade? Movimentação? Não. João capítulo 3, Jesus está conversando com um religioso chamado Nicodemos, e Nicodemos pergunta como posso entrar no reino de Deus, e Jesus diz, para entrar no reino de Deus você precisa nascer de novo, nascer do Espírito. O novo nascimento precede a adoração. Jesus está dizendo que os verdadeiros adoradores são aqueles que tiveram os olhos do coração abertos e vão adorar a Deus pela palavra e a partir da verdade. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 4 da segunda carta. Paulo diz, antes de Cristo éramos cegos e estávamos em escuridão. Mas o Deus que no início de todas as coisas disse, haja luz, iluminou o nosso coração, nos permitindo enxergar a glória do Evangelho na face de Cristo. Como acontece? Da mesma forma, por graça. Foi por graça com Abraão, por graça com Jacó, por graça com Moisés, por graça com Gideão, por graça com os discípulos. Nós caminhamos com Jesus através das Escrituras, nós lemos as suas mensagens, ouvimos os seus milagres, vemos a sua morte e sua ressurreição, mas nada acontece se o Senhor não abrir o nosso coração. Se Ele abrir, você estará face a face com Deus. Siga lendo as Escrituras e siga orando ao Senhor. O que é adoração segundo esse texto? Adoração é, irmãos, responder a Deus por tudo que Ele fez por nós em Cristo Jesus. Gideão toma um susto, mas se sente poupado por Deus, salvo de Deus e por Deus. E por isso ele levanta um altar em adoração. Quando Deus abre os nossos olhos, Ele não abre os nossos olhos apenas para o amor dEle. Ele abre os nossos olhos para a sua santidade. E quando Ele abre os nossos olhos para a sua santidade, nós vemos a nossa podridão. Nós trememos nas bases, irmãos. Porque descobrimos que estávamos condenados ao inferno pelos nossos pecados. E que só não vamos para lá por graça de Deus. Quando eu descubro isso, quando eu percebo que era filho da ira de Deus e agora sou filho do reino do Senhor, quando eu percebo que antes estava no reino das trevas e agora estou no reino da luz, eu adoro ao Senhor em gratidão. Porque estava condenado, mas Cristo tomou o meu lugar e me deu salvação. Como eu adoro, não como se estivesse adorando a um falso Deus. Não como se pudesse conquistar Deus com a minha religiosidade. Nós não podemos, não precisamos. Deus nos conquistou em Cristo Jesus. Não preciso viver como se pudesse alcançar as dádivas de Deus. Eu preciso agradecer pela dádiva da cruz e por todas as outras dádivas que o Senhor me deu em Cristo. Eu não serei abençoado, eu sou abençoado, diz Paulo, com todas as bênçãos nas regiões celestiais. Eu não adoro para conseguir, eu adoro porque eu consegui, eu fui conquistado por Deus. Eu não adoro por obrigação, eu não adoro por dever. Ou como se fosse um devedor. Cristo fez tanto por mim, eu tenho que fazer tanto por Ele, não, irmãos.
Nada do que você fizer pagará o que ele fez por você. Pare com a ética do devedor. Adore por gratidão. Adoração, segundo esse texto também, é priorizar o nosso Deus em tempos de falsos deuses. Qual era o problema da casa de Gideão? Sincretismo. Qual era o problema de Israel? Sincretismo. Qual é o problema de muitos corações? Sincretismo. Muitos altares, muitos deuses. Michael Wilcock, comentando o texto, ele diz que os deuses são sempre os mesmos, porque o homem é sempre o mesmo. Se o homem for modesto, palavras do Dr. Michael Wilcock, ele vai buscar conforto, lazer e segurança. Se for ambicioso, ele vai procurar poder, fama e riqueza. E através de todos os tempos, sempre houve, sempre haverá forças, pessoas, objetos, programas que vão fazer as mesmas promessas. Se vocês me adorarem, vocês terão o que querem. Mas os falsos deuses muito prometem e nada cumprem. Se há algum falso Deus no seu quintal, cristão, derrube-o hoje, porque senão ele vai derrubar você e vai encher o seu coração de tristeza, porque os ídolos não podem fazer o que nos prometem. Ao derrubar os falsos deuses, você se volta para o verdadeiro Deus e se entrega outra vez ao Senhor, na certeza de que Ele pode encher o seu coração de satisfação, na certeza de que só Ele é tudo que você precisa e procura e nem sabe, não apenas hoje, mas para todos sempre. Não há nada neste mundo que pode satisfazer o seu coração, a não ser o seu Criador. E para terminar, meus irmãos, quarta resposta do texto, a nossa pergunta inicial, o que aprendemos em uma conversa com Deus? Nós ouvimos e aprendemos sobre maturidade. O que temos nesta última divisão é uma foto da espiritualidade do próximo juiz de Israel. E eu louvo a Deus por este texto, porque me mostra que Gideão, que foi lembrado pelo autor de Hebreus como um herói da fé, é um homem igual a você, é um homem igual a Renan. O texto abre com o verso 33, nos falando sobre a invasão dos midianitas outra vez. Isso aconteceu ao longo dos últimos 7 anos e está para acontecer outra vez. Mais uma vez os israelitas serão saqueados, massacrados, pisoteados. Só que há uma grande diferença nesta batalha. E não é Gideão. Veja o verso 34. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiezritas para segui-lo. A situação é a mesma, os problemas são os mesmos, os inimigos são os mesmos. A grande diferença é que o Espírito do Senhor se apoderou de um homem no meio do povo de Deus. A grande diferença é que, como traduz David Jackman, literalmente do hebraico, o Espírito Santo pinçou um homem e o vestiu com a sua armadura. A grande diferença é que este homem está sob a autoridade do Espírito de Deus. Mas é muito interessante o que vem a seguir, porque ele está cheio do Espírito de Deus, por isso toca a trombeta e as pessoas o seguem. Mas quando chegamos ao verso 36, ele diz: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Ele ainda está duvidando. Ele ainda está temeroso. Este homem, cheio do Espírito de Deus, ainda é homem.
Deus não anula a nossa humanidade, irmãos. Ele a redime. Mas isso não significa dizer que nos tornamos perfeitos. Não sofremos mais de ansiedade, não temos mais temores, não. Não. O Espírito Santo tomou este homem. Imediatamente depois ele vai à presença de Deus e diz: e agora, o Senhor vai ou não vai comigo? Ele pede 2 sinais. Um que reverte o outro. Senhor, eu quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio. Verso 37. Estamos chegando ao final, irmãos. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. Se molhar a lã e não a terra, eu saberei que o Senhor estará comigo. Deus atende o primeiro sinal. Ele reverte o sinal e diz: Senhor, com alguma relutância, agora eu queria que o Senhor fizesse o contrário. Molhe a terra e não molhe a lã, e eu saberei que estarás comigo. Algumas pessoas olham para ele como um incrédulo, e outros o imitam a toda decisão que precisam tomar. Senhor, se for ela, que ela me ligue agora. Se o meu próximo carro for branco, que eu veja um carro branco agora. Não seria melhor, Senhor, será que este carro vai glorificar o teu nome? Preciso mesmo de tudo isso para andar em João Pessoa? Por que não reparti-lo? Senhor, será que aquela pessoa é cheia do teu Espírito e vai me fazer um melhor cristão? Isso é para uma outra mensagem, tá? Mas o fato é que Gideão, irmão, já sabe o que vai fazer. Ele não está aqui orando para tomar uma decisão. Ele já sabe que precisa ir à guerra. Prestou atenção nesse fato? Ele já sabe o que tem que ser feito. Mas ele teme fazê-lo. Porque na verdade, o que ele quer aqui não é um sinal de confirmação sobre que decisão tomar, mas é um sinal da revelação do caráter e da natureza do seu Deus. Lembrem-se, ele é como Sofia. Ele está apenas aprendendo a ler a linguagem de Deus. O Senhor o chamou outro dia, ele não o conhece plenamente, como você também não o conhece. E ele não tem a Bíblia como eu e você temos. Gideão quer uma confirmação de quem é Deus. Senhor, tu és um Deus, como os demais de Canaã, deuses da natureza, ou tu és o Deus de Israel sobre quem eu vi, que controla céus e terra para a glória do teu nome? Não muda? Deus responde. E Gideão então fica sabendo que o Deus que o chamou é o mesmo Deus que tirou o seu povo do Egito. O Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Sendo assim, ele diz: eu vou, com medo ou sem medo. Eu vou porque eu sei, o meu Deus é o Criador dos céus e da terra, o Senhor de toda a glória. Esse texto fala sobre amadurecimento, irmãos. Crescimento na fé. Como Deus aumenta a nossa fé. Primeiro, ele faz isso com muita paciência. Veja que ele não se exaspera com Gideão. Ele não deixa de atender Gideão. Ele não critica Gideão. Eu e você criticamos alguns por não crescerem tão rápido. Essa pessoa já deveria ser madura, porque ela não é. E Deus está aqui pacientemente cuidando e se revelando ao seu servo. Deus nos deu meios de graça e de crescimento, irmãos. Pregação, exposição da palavra de Deus, domingo após domingo, nos diz quem é Deus, o que Ele espera de nós. Santa Ceia do Senhor é um meio de graça. Toda vez que tomamos parte da mesa do Senhor, não estamos fazendo um ritual sem significado. Estamos lembrando da cruz e sendo lembrados do amor da cruz. Você duvida do amor de Deus? Você constantemente duvida do amor de Deus? Olhe sempre para o que Ele fez por você. Como Deus aumenta a nossa fé, irmãos. Ele aumenta a nossa fé
nos dando o seu Espírito Santo. Por dádiva, penhor, selo do nosso coração. Talvez você não duvide do amor de Deus, mas quem sabe da obra de Deus. Serei chamado, sou eu chamado, farei a tua obra, vou conseguir, será que vou, será que não? Gideão estava assim. Os discípulos na morte de Jesus fugiram com medo. Todos ficaram com medo dos judeus. Mas os mesmos discípulos que estavam com medo, quando viram o Cristo ressurreto, foram reanimados. E ouviram de Cristo: esperem pelo Espírito Santo do Senhor. Quando o Espírito Santo finalmente chega em Atos 2, os mesmos discípulos que estavam escondidos agora se colocam à exposição. Os mesmos discípulos que estavam com medo, agora são tomados por ousadia e pregam o Evangelho de Jesus Cristo com coragem. Do que você precisa? Ou melhor, de quem você precisa? Do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor derrame o seu Espírito sobre nós e que Ele encha os nossos corações de ousadia, de coragem para anunciar a sua morte e a sua ressurreição. Que o Senhor nos encha de ambição santa e de vontade por proclamar o Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos dê coragem para exercer os nossos ministérios e para colocar em práticas os dons e talentos que recebemos dEle. Como é que Deus pode aumentar a nossa fé, irmãos? Por fim, através da sua palavra. E principalmente, nos apontando para Cristo. O que Gideão quer prova de Deus, de quem é Deus, não do que ele tem que fazer. E Deus dá provas a Gideão de que Ele é o Senhor da criação. Ele deu sinais a Gideão. Ele deu a mim e a você a sua revelação. Gideão quer saber se Deus é Deus ou se é um Deus. Se Deus é mesmo poderoso para fazer o que Ele prometeu. Você quer saber quem é o seu Deus? Leia a palavra de Deus. Ao longo dos 39 livros do Antigo Testamento, a grande promessa de Deus é Cristo, o Salvador da igreja. Quando chegamos ao Novo Testamento, a grande promessa de Deus é cumprida. Jesus Cristo vem, morre e ressuscita ao terceiro dia. É por isso que Paulo diz aos Romanos, capítulo 8, verso 32, Deus não poupou seu próprio Filho. Antes Ele o entregou por todos nós, cumpriu sua promessa, grande promessa. Como? Não nos dará com Ele, e de graça, todas as coisas. Percebem a lógica? Se Deus cumpriu a sua maior promessa, por que Ele não vai cumprir todas as outras menores? Para cuidar, abençoar e levar você até o dia de Cristo. Minha filha está apenas começando a ler, aprendendo a ler. Ela já pode ler alguns parágrafos, algumas palavras, mas precisa de ajuda. E percebendo a sua alegria com os livros nas mãos, eu fui à livraria e comprei uma nova Bíblia. Ela já tinha Bíblia, mas eu encontrei ao longo da semana uma Bíblia muito especial do pastor Eugene Peterson, chamada Minha Primeira Mensagem. Me lembrei de Sofia e disse: eu tenho que comprar esta Bíblia para ela. A Bíblia é maravilhosa, irmãos. Os textos são curtos, as letras grandes, e ao término de cada história, há um pedido de oração, uma pergunta para reflexão e uma tarefa prática para fixar a mensagem. E eu lembrei de Sofia. Sofia é muito prática. Comprei a Bíblia, levei para casa e cheguei e disse: Sofia, eu quero louvar a Deus pelo dom da leitura que você recebeu. Através da leitura você vai conhecer muitas coisas.
Mas não há nada mais importante do que conhecer o seu Deus e o seu Salvador. Eis aqui uma nova Bíblia. Espero que você leia todos os dias e seja por Deus alcançada. Imediatamente os seus olhos brilharam e ela disse: pai, vamos ler a primeira história comigo. Nós fizemos isso. Ao término eu disse: Sofia, não apenas Renan, Sabrina e Bia, sua família, podem ter seu momento devocional diário, seu tempo a sós com Deus agora. Você vai ter o seu momento com Deus, sozinha, minha filha. Ela disse: é mesmo, papai? Eu disse: é, você pode. Deus lhe deu o dom da leitura para você conhecer muita coisa, mas principalmente para conhecer a Deus. Ela colocou a Bíblia ao lado da cama dela, irmãos. Isso foi semana passada. Dia após dia, cheguei da igreja hoje, ela já tinha feito o seu devocional com Deus. Ainda não sabe ler muito, ainda está aprendendo. Pouco a pouco, ao conversar com Deus, o Senhor vai se revelar ao seu coração. Vai convencê-la dos seus pecados e da sua necessidade por salvação. E depois vai amadurecer a sua fé e prepará-la para o serviço cristão. Será que não precisamos de um momento a sós com Deus, irmãos? Quando foi o seu último momento a sós com Deus? Eu sei que o mundo é agitado, as tarefas são infindáveis, listas são enormes de afazeres. Mas não há nada melhor do que uma boa conversa com o seu Deus. Minha oração é que Deus abra os seus olhos para o melhor presente que Ele tem, o próprio Deus. E que através da leitura das Escrituras, Ele encha o seu coração de alegria e satisfação. Numa festa, Jesus se levantou, João 7, e disse aos presentes: vocês têm sede? Venham a mim e bebam, porque como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A mesma palavra está diante de você, discípulo. Está cansado da vida, sobrecarregado com a vida, triste com a vida. Por que você não volta a ter o seu momento a sós com Deus? Porque você não abre a palavra de Deus diariamente? Deus vai encher o seu coração de alegria. E apesar das circunstâncias, você será satisfeito ao conhecer e ouvir a voz do seu Criador. Vamos ficar de pé?